Graça e paz do Senhor Jesus, a você que está aqui mais uma vez, dando continuidade ao aprendizado ou se preparando para o batismo, tomando consciência, daquilo que o Senhor Deus requer de nós como servos seus. Estamos então na sexta ministração e o assunto é a boa consciência. E a palavra se está em 1 Pedro 3:8 até o 17. Então, vamos para a leitura. E, finalmente, sede todos de um mesmo sentimento, compassivos, amando os irmãos entranhavelmente misericordiosos e afáveis, não tornando mal por mal ou injúria por injúria, antes, pelo contrário, bendizendo, sabendo que para isto foste chamados, para que, por herança, alcanceis a bênção. Porque quem quer amar a vida e ver os dias bons, refreie a sua língua do mal, e os seus lábios não falem engano. Aparte-se do mal e faça o bem. Busque a paz e siga, porque os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos às suas orações. Mas o rosto do Senhor está contra os que fazem males. E qual é aquele que vos fará mal, se fordes zelosos do bem? Mas também, se padecerdes por amor da justiça, sois bem-aventurados. E não temais com medo deles, nem vos turbeis. Antes santificai a Cristo como Senhor em vosso coração. Estais sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão e esperança que há em vós, tendo uma boa consciência, para que, naquilo em que falam mal de vós, como malfeitores, fiquem confundidos os que blasfemam do vosso bom procedimento em Cristo. Porque melhor é que padeçais fazendo o bem, se a vontade de Deus assim o quer, do que fazendo o mal. Então, glória a Deus pela sua palavra. Bem, o que hoje queremos deixar consigo é que tenha a compreensão de que, na verdade, o que nós precisamos é ter uma boa consciência para com Deus. O que é que significa isso? Os homens podem até nos aprovar, podem até falar muito bem de nós, graças a Deus por isso, mas o que nós devemos é entender que a nossa consciência, aquilo que nós sabemos de nós mesmos e que Deus também sabe, sejamos aprovados por Deus, porque os pensamentos que temos, o homem não pode ver. Os pensamentos que somos acometidos, porque existem diversas razões para que isso aconteça, não venham a ser reprovados pelo Senhor. Então, todos os nossos atos, tudo aquilo que nós trabalhamos, aquilo que fazemos, que nós tenhamos boa consciência para com Deus. Não é fácil isso. Isso é um trabalho, um exercício constante entre conhecer a palavra de Deus, que na verdade é conhecer aquilo que o Senhor Deus revelou a nós de quem Ele é, e assim nós possamos caminhar nesta terra sendo aprovados por Deus. Então, o nosso trabalho é ser aprovado pelos homens? Até que sim, mas mais do que isso, muito mais do que isso, é a nossa consciência para com Deus. Porque tem muitas coisas
que os homens não sabem a nosso respeito, mas Deus sabe. Então, o fato maior aqui que é trazido é a questão do testemunho. Então, eu vou ter uma consciência boa para com Deus se eu, né, estou em paz nas minhas atitudes para com o meu próximo. Nós fomos levantados por Deus para testemunhar a obra de Deus realizada em nós. Não apenas pelo que falamos, mas também pelo que praticamos. Então, olha só. Então, se nós começarmos aqui, naturalmente ele coloca os irmãos em primeiro lugar. Então, veja que ele começa abordando o nosso relacionamento com os irmãos. Mas depois não fica apenas no nosso relacionamento com os irmãos, mas também do relacionamento com aqueles que não são nossos irmãos. Então vamos para o relacionamento com os irmãos. E finalmente, que ele dá uma série de instruções, sede uns, né, e finalmente sede todos de um mesmo sentimento, que nós tenhamos o mesmo sentimento, a mesma vontade, o mesmo jeito de agir, compassivos. Então, o que ele está dizendo? Que nós devemos nos compadecer uns dos outros, amando os irmãos. Então, primeiro está se falando daqueles que são de Deus, como eu já disse. Então, amando os irmãos, entranhavelmente misericordiosos, ou seja, que a misericórdia brote do íntimo do nosso coração. Seja uma misericórdia lá do fundo. E afáveis, que é acolhedores, corteses, gentis. Então, veja o jeito que Deus quer que nós nos relacionemos com os nossos irmãos. Às vezes, nós não fazemos isso, então devemos pedir perdão ao Senhor. Por quê? Olha o preço que o Senhor Deus pagou por cada um de nós. Preço de sangue. Então, que valor cada um de nós tem para Deus? É altíssimo, é a vida de Jesus. Esse é o preço de cada um. Então, como que eu posso maltratar aquilo que o Senhor comprou com tanto valor? Este é o pensamento. Então, verso 9 diz, não tornando mal por mal, ou injúria por injúria. Ou seja, não insultando aqueles que nos insultam como uma forma de vingança. Já foi dito que a vingança, né, ela tem uma ação demoníaca. Mas em vez de nós praticarmos o insulto, devemos bendizer, sabendo que para isso foste chamados, para que, por herança, alcanceis a bênção. Então, nós precisamos obedecer à palavra do Senhor, porque é assim que nós vamos conseguir as vitórias. Seremos abençoados se nós fizermos o bem, alcançar a bênção. O que é a bênção? A bênção é algo que o Senhor nos dá, que vai nos fazer naturalmente muito bem. Agora, no verso 10 ele diz, porque quem quer amar a vida e ver os dias bons, refreia a sua língua do mal e os seus lábios não falem engano. Então, todos nós desejamos ter uma vida abençoada, uma vida alegre, uma vida próspera e até uma vida longa nessa terra. Mas uma coisa é certa, a língua, a nossa língua, ela tem o poder de destruir isso. É muito forte. Então, quando nós falamos mal, nós estamos reduzindo até a nossa vida. Mas mais do que isso,
estamos fazendo com que a vida que nós vivermos vai se tornar uma vida difícil, sofrida. Por quê? Por causa da nossa língua. Então, é muito sério. Quem trata da língua mais assim, de forma melhor, é Tiago, no livro Tiago, capítulo 3. Mas entenda isso não é ficção, é realidade. Você quer uma vida feliz? Então trata de guardar a língua, né? Fechar a boca, porque falar mal custa caro para nós mesmos. E os seus lábios não falem engano, ou seja, não mintam, não trabalhem de forma enganosa, não sejamos hipócritas, né? De pensar uma coisa e falar outra. Sejamos transparentes, com amor, com mansidão, como se faz necessário, a palavra de Deus diz isso. Então nós precisamos ter esse controle, esse equilíbrio. É fruto do Espírito Santo, ele está em nós. Então é só a gente querer. Aparte-se do mal e faça o bem, busque a paz e siga. Então, estas são orientações de Deus para que nós nos demos bem. Longe do mal, fica longe, se esconde do mal. Está aqui, ó. Porque aparte-se do mal e faça o bem. Busque a paz, né? E siga. Quer dizer, trabalhar para que tenhamos paz. Quem fala mal não tem paz, abre o coração para o inimigo trabalhar, né? Arruma confusão, porque quem fala mal arruma inimigos. Então, não foi para isso que Deus te salvou. Deus te salvou para que você fale bem, para que você seja uma pessoa cujas palavras edificam, levantam, abençoem, como já dissemos anteriormente. E isto por quê? Então ele vem no verso 12 e diz o seguinte: porque os olhos do Senhor estão sobre os justos. Quem são os justos? Aqueles que praticam estas coisas que acabamos de falar, né? E os ouvidos atentos às suas orações. Tem alguma dificuldade? É orando. Aonde você vai se esconder? Nas orações. Aonde você vai alcançar a sua vitória? Nas orações. Aonde você vai adquirir a paz? Nas orações. Seja um crente que ora e que lê a palavra. Eu aprendi no início minha caminhada com Jesus que a vitamina do crente é BO, Bíblia e oração. E de fato é. Então, olha só. Porque os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos às suas orações. Mas tem uma coisa, mas o rosto do Senhor é contra os que fazem males. Então está dizendo claramente, fazer o mal não faz parte da vida do cristão, de jeito nenhum. Tira isso do caminho. Não esqueça a história de vingança, perdão e oração, entregar as causas ao Senhor. E diz, e qual é aquele que vos fará mal se for zelosos do bem? Quer dizer, quem vai fazer mal você? Porque se você faz o bem para aquele que te faz mal, bendiz o que te maldiz, né? Faz com que aquele que te odeia, você ore, abençoe. Ninguém vai te fazer mal algum, você tendo esse procedimento. Pode acontecer de Deus, né, testar a nossa devoção a Ele. Então ele diz, mas também, se padecerdes por amor da justiça, sois bem-aventurados, e não temais com medo deles, nem vos turbeis. Então, se alguém fizer mal a você, você não deve ter medo. Você deve sofrer, porque Cristo também sofreu, foi crucificado sofrendo por amor a nós. Então você vai sofrer sem falar nada. Sofra e aguente. Por quê? Porque talvez Deus queira fazer esse teste do seu amor por Ele, né?
E não tenha medo, nem vos turbeis, ou seja, nem fiqueis desequilibrados, sabe, com medo, assustados. Não, faça apenas o bem. Verso 15, antes santificai a Cristo como Senhor em vosso coração e estáis sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Santificar a Cristo é colocar a Cristo no meu coração, acima de tudo. Cristo deve ocupar o primeiro lugar na minha vida. Em tudo, já falamos, seja nas obras, nas palavras, em tudo. Honrar a Cristo. Colocar Cristo como naquela posição que ele merece. Como já dissemos, nós não tínhamos condição alguma de obter o que nós obtivemos se Cristo não tivesse se sacrificado na cruz. Um dia, eu creio que você vai para o céu. E lá no céu, você vai se lembrar que Cristo é que te deu a condição de você poder ter alcançado isso. Tremendo. Então, diz ele, antes santificai a Cristo como Senhor em vosso coração. E estáis sempre preparados para responder com mansidão. O quê? Mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Então, primeiro, para que a pessoa perceba que nós temos uma esperança, já mostra que nós andamos falando de que Deus é bom, que nós um dia vamos para o céu, que o Senhor nos livrou do inferno, que Ele pagou os nossos pecados. Então, as pessoas vão, diante deste testemunho, vão querer saber a razão. Olha, eu era assim e Deus me transformou nisto. Hoje eu tenho convicção absoluta de que eu vou passar a eternidade no céu. Mas isso fazer com mansidão, não como muitos fazem, acusando, humilhando. Vão arrumar confusão. É com mansidão. Não se esqueçam, em todas as nossas obras, o amor deve ser o tempero, sempre. Então, verso 16, tendo uma boa consciência para que, naquilo em que falam mal de vós, como malfeitores fiquem confundidos os que blasfemam o vosso bom procedimento em Cristo. Ou seja, aqueles que blasfemam, aqueles que insultam, aqueles que falam mal da nossa forma de viver. Que tipo de exemplo nós podemos dar? Mas pode ser no seu trabalho, por exemplo, na escola. Mas vamos pensar no trabalho. Lá no seu trabalho, você trabalha honestamente, limpo, não fica fazendo hora, não fala mal de ninguém, procura ajudar o que tem dificuldade, é certo. O outro vê lá uma condição de roubar, ele rouba, etc. E aí vão falar mal de você, porque você é bobo, porque você trabalha muito. Continue, permaneça, porque eles vão ficar confundidos, porque o próprio Senhor vai cuidar disso. Verso 17. Porque melhor é que padeçais fazendo bem, se a vontade de Deus assim o quer, do que fazendo o mal. Então, em nome de Jesus, esta é a vontade de Deus para conosco. Então, você perceba que a questão toda é testemunho. Então, o nosso viver, que significa o que fazemos, o que falamos, como instruímos, como rimos, do que rimos, né? Onde nós passamos o nosso tempo. Estas coisas todas, o Senhor está com os olhos em nós. Né? Está com os olhos sobre o justo. Mas aqueles que fazem o mal, Deus é contra eles. Você quer que Deus seja contra você? Eu não quero. Então eu sugiro a você que procure obedecer essa palavra. Isto vai ser um exercício na sua vida. É o seu crescimento no conhecimento de Deus e de ter experiências maravilhosas com o Senhor, porque você vai ter. Tenha total certeza. Deus vai se manifestar a você porque você tem um coração desejoso
de fazer a sua vontade. Amém, queridos? Fique com Deus. Deus te abençoe. Eu vou fazer uma oração, como sempre. Querido Deus e Pai, nós te louvamos, bendizemos e adoramos, porque a tua palavra sempre, Senhor Deus, nos mostra o caminho que o Senhor espera, na verdade, que o Senhor ordena que nós vivamos para o nosso próprio bem, para que honremos ao Senhor, como neste versículo onde vimos que coloquemos o Senhor em primeiro lugar. Se tem alguém que eu devo satisfazer, é o Senhor, na sua ordem, nos seus mandamentos. Pois o Senhor mesmo diz que aquele que te ama é o que obedece aos teus mandamentos. Obrigado, Senhor, por todo o bem que nos tens feito e pela tranquilidade que temos de saber que este é o caminho que o Senhor trabalhou e espera que nós trabalhemos também. Que o teu reino cresça na vida de cada um destes que nos ouvem e também que eles sejam instrumentos para ganhar outras vidas para o Senhor. O Senhor os abençoe, em nome do Senhor Jesus. Amém. E até a próxima, se Deus quiser. E como sempre, fique com Deus. Bye, bye.